Boa noite, ou bom dia, boa tarde, não sei a hora que você está vendo ou ouvindo este vídeo. Mais um Momento com o Dr. Eli. Esses vídeos, essas gravações, ela tem sido feita de maneira muito especial para você. Ela tem saído dos nossos corações, mas isso foi uma questão que gerou em nosso coração a partir de um sonho de Deus para este projeto, que é um momento com o Dr. Eli. E hoje, assim, eu estou muito feliz que estou recebendo um convidado, não diferente dos outros convidados, do outro convidado, mas é um amigo que eu tenho aprendido a amar e hoje ele vai acrescentar, vai agregar um conhecimento muito vasto da sua área ao nosso conhecimento, ao conhecimento que você já adquiriu nos outros vídeos, né? Hoje estamos aqui com o pastor Dr. Wagner. Pastor Wagner, Dr. Wagner, me fala aí para o meu público aí como é que você está, como é que foi a sua semana, fala aí um pouquinho da sua família. Eu vou te apresentar de forma mais técnica, né? Mas eu queria deixar você bem à vontade junto com o meu público. Ótimo. Meu amigo, eu te agradeço pelo convite, gratidão pela confiança. Quero te agradecer pelo privilégio de poder falar diretamente contigo. A nossa expectativa, a nossa vontade e oração é que você seja abençoado e que cada ato desse podcast, desse bate-papo, possa de alguma forma te ajudar. A minha melhor definição é assim, ó. Wagner, esposo da Pamela, pai do Nicolas e pai do Theo. Qualquer coisa que vem depois disso é só um detalhe. É Tá isso. bom, isso aí. É muito bom quando você pode estar com pessoas igual a você, né? Que tem os valores da família como prioridade, Sim. né, Wagner? E eu fico muito à vontade. Vou fazer uma apresentação técnica aqui, mas assim, dispensaria, com certeza, né? O Wagner, ele tem uma formação de psicanalista clínico, sexólogo, escritor, constelador de sistema familiar. Me fala sobre isso, Wagner. Eu desconheço isso. O que seria Sim. constelador de sistema familiar? A constelação sistêmica familiar, ela inclusive é muito usada hoje no sistema judiciário. Muitos juízes já conseguem identificar isso e traz esse modelo para dentro da ação. Por exemplo, quando uma pessoa está passando por um problema familiar, ele chama esse constelador e ele busca algumas pessoas que possam estar, por exemplo, na plateia ou no júri, sejam pessoas que forem, que estiverem ali, e ele chama, e cada pessoa representa um ente da família. Caramba, E isso é interessante. lindo, é lindo. Interessante. Então, por exemplo, quando é uma questão familiar, uma reconciliação, então ele consegue trazer uma mulher de fora, um homem de fora, e cada um preenche aquela lacuna, aquele ambiente. Então eu me vejo na outra pessoa. Então, se fôssemos eu e minha esposa, um homem representa o Wagner, uma outra mulher representa a Pamela, e eles conversam. E nessa conversa eu consigo me ver sem estar ligado afetivamente. Eu consigo analisar o que acontece ali. Então Caramba, é lindo, é que lindo. coisa O Brasil interessante. inteiro já utiliza. Já utiliza. Já A utiliza. nossa cidade, Wagner, você sabe se já houve alguma exposição desse modelo de maneira oficial? Então, de forma oficial eu não Não conheço. conhece, né? Não conheço ainda na nossa comarca. É interessante, né? Que é um conhecimento novo Sim. para mim, né? Eu acredito que para os nossos ouvintes também, mas que o resultado verdadeiramente é esplendor, né? Sim. Quando você se coloca numa plateia diante de um juiz e aquilo pode trazer uma realidade diferente daquela que você vive por conta das circunstâncias que gerou aquele ambiente de estar ali, né? Legal, muito bem. Continuando aqui,
diz que você é consultor de desempenho e palestrante. Isso eu já conheço, já participei de algumas, né? E foi muito interessante. E também empresário no ramo na área da saúde, na saúde emocional. Também já tratou, né? Isso é evidente, eu já sei, soube, né? De pessoas que passam pelo seu consultório e recebem lá o tratamento terapêutico, e isso é de fato. Em 2017 você recebeu o título de cidadão honório, né, de Mangaratiba. É uma honra máxima, né, que o nosso município, através da Câmara de Vereadores, ela prestigia aquele cidadão por algum ato relevante que traz resultado para o nosso município. Também fez parte, né, de um seleto grupo que trabalhou com a empresa de administradora da Apple, como é que é? Da Apple, né? Isso, da Apple. Da Apple, né? Maior revendedora da Apple no Rio de Janeiro, é isso? Também trabalhou na prefeitura e no governo do estado do Rio de Janeiro, também como terapeuta, auxiliando as professoras, né, e as crianças nas escolas, é isso? Sim. No município, o Wagner, você também já atuou como terapeuta? Foi muito bom muito boa essa experiência, porque eu fui o primeiro psicanalista particular de Mangaratiba a abrir um consultório e eu fui chamado de louco. Sim, sim. Se um dia você foi chamado de louco por alguma coisa que você estiver empreendendo, você está no caminho certo. É verdade, é isso E eu mesmo. fui chamado de louco, porque o pessoal da ordem falou assim, mas Wagner, nunca teve psicanalista em Mangaratiba. Eu falei, então, você me deu uma boa notícia, eu vou ser o primeiro. Mas o editor da vida, ele não é, ele só mostra para quem está assistindo o vídeo algo muito bonitinho. Para quem passa por ele, passa as dores. Então, foram muitas e muitas tardes estudando no consultório, porque eu fazia uma outra faculdade à época, e almoçando no consultório, esperando que alguém batesse lá. E é engraçado que algumas pessoas falam assim, você deu sorte. Hoje, né? Hoje, Você deu sorte. Hoje o resultado. Exato. Wagner, eu posso contar por experiência própria, né? Eu fico com muita vontade de falar isso, porque nós somos amigos. Meu pastor, quando eu disse para ele que eu iria fazer medicina, que eu ia me preparar para fazer medicina, que eu queria, era um sonho, ele falou, você é louco. Você é louco. Viu? Como é que pode? Você é pedreiro, né? Você faz muito bem o que você faz. Você não precisa mudar de profissão, né? Ele disse para mim, poxa, pastor, mas é um sonho. É um sonho. Se é um sonho, então, se é um sonho seu, vai ser um sonho meu. Que ótimo. Né? Que ótimo. E é interessante que ele teve o privilégio de me dar notícia de que eu tinha sido aprovado no vestibular. Ele foi na minha casa, depois de algumas tentativas, né, falar que eu tinha sido aprovado. Então, assim, realmente é verdade. Pessoas fazendo coisas diferentes, mas acreditando nos teus sonhos, acreditando de que você pode mudar uma realidade. E você veio para Mangaratiba e eu tenho recebido notícias, informações a seu respeito e não é diferente daquilo realmente que você está falando. Pastor, ou Dr. Wagner, nós queremos falar hoje de alguns assuntos que nós abordamos aqui, como ansiedade, depressão, estresse, alguns modelos desses mentais que nós entendemos que ele exacerbou após pandemia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje 5,8% da população brasileira sofre de algum distúrbio mental, ou, por exemplo, depressão. Não é isso? E tem uma pesquisa assim, recente
da BBC News, que diz que fez uma pesquisa junto aos profissionais da área e 15,5% da população em algum momento vai sofrer de alguma dessas patologias. Né? Um número, se você for pensar, é muito, muito grande, muito grande. E mais ainda nos assusta que é a mulher o maior número, está em maior número. E se pensar que no nosso país nós temos 19 psicólogos para um grupo de cada 100 mil habitantes, o número é muito grande. Então tem muita gente que está precisando de informações e como se tratar. A minha primeira pergunta não é o tratamento em si, mas eu quero desmistificar um assunto, né, de maneira bem clara. Nós estamos muito à vontade, né? Você pastor, eu evangélico, cristão. As doenças mentais, seja ela ansiedade, depressão, estresse, ela tem a ver com espiritualidade, ser espiritual ou não, ser evangélico ou não, ser cristão ou não, ter conhecimento da palavra. Qual é o teu conceito com relação a isso? O meu conceito é científico. Quando uma pessoa tem qualquer tipo de problema, quer seja uma dor de barriga, quer seja um câncer ou uma fratura, ela precisa procurar um profissional equivalente. E eu acredito na oração, eu Sim. acredito em milagre, que fique muito claro, mas eu peço milagre indo para o hospital, entende? Sim. Eu peço milagre indo para o hospital, porque eu entendo que eu quebrei o braço, então eu preciso passar por uma cirurgia ou ser engessado, então eu peço milagre indo para o hospital, porque eu acredito que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e conhecimento, capacitou pessoas para isso. Mas, infelizmente, o preconceito ele não acompanha esse nível de ciência quando nós estamos falando de saúde emocional ou saúde mental. Porque desde os primórdios da humanidade, as pessoas já tratavam distúrbios mentais como possessão maligna ou algo parecido. Então, infelizmente, pessoas estão carecendo, padecendo de doenças que poderiam ser tratadas com terapia, com medicação, mas elas foram enganadas, falando que é apenas espiritual. Certo. Então, eu corroboro com você, tá? Esse mesmo pensamento, que a verdade foi nos passado, né, que a doença mental está ligada à espiritualidade, mas está desmistificado aqui, né, com um profissional qualificado e cientificamente está provado, tá, gente? Não tem nada a ver. Você que conhece alguém que possa estar passando por essa situação e simplesmente por ser evangélico ou se caracterizar como evangélico, pode aconselhá-lo de que a terapia ela é uma coisa divina. Deus é quem capacitou os terapeutas, Deus é que capacitou os psiquiatras, Deus é que capacitou os neurologistas, Deus que capacitou o clínico, que recebe ter um primeiro contato com o paciente. Né? Wagner, sobre a ansiedade, no teu consultório, você tem... Qual é a técnica que você utiliza para diagnosticar e tratar uma pessoa com ansiedade? Sua pergunta é fascinante, tá? Porque em psicanálise nós temos uma técnica chamada de livre associação de ideias. O que é a livre associação de ideias? Segundo Freud, quando nós ouvimos um paciente, nós não necessariamente precisamos que ele fale, ele verbalize aquele problema que ele está vivendo. Então, dentro da livre associação de ideias, nós podemos falar sobre qualquer coisa.
porque a partir de traços do que se fala, compreende-se o que o paciente está vivendo. Pensa na ansiedade como o excesso do futuro, como o excesso do amanhã. E nunca na história da vida se conseguiu mover, mandar, organizar o futuro. Porque eu nem sei se eu estarei no futuro, porque eu estou com medo. Sim. Então, a ansiedade é um excesso de um futuro. Então, quando eu vivo o excesso do futuro, eu não vivo o presente, eu adianto situações que podem nunca acontecer. Só para você ter uma ideia, de 100% de uma coisa que o ansioso pensa, 100%, 70% nunca vai acontecer. E 30% nunca acontece da forma como ele projetou. Sim. Então podemos dizer que 100% do medo de um ansioso é irreal. Só que é irreal para ele. Porque quando você fica ansioso, você excreta cortisol. E isso é um grande problema. Porque o cortisol, ele deveria te deixar alerta, ativo, quando necessário. Mas como é uma ansiedade e é algo que você não precisaria dessa atenção toda, você está contaminando o seu corpo. Tá vendo como é que a ansiedade Sim. atrapalha? Sim. Wagner, interessante, muito interessante o que você está colocando, porque nas emergências a gente recebe esses pacientes, né? Ele realmente preocupado com o que vai acontecer, né, por conta, muitas vezes, de informações passadas por alguém muito próximo, alguém que ele confie, a família, um amigo, um chefe, a esposa ou o esposo. Então, ele tem essa informação e essa informação agrega a patologia, né, de maneira exacerbada, dele ter que parar na emergência. Né? Parar na emergência. Você trata ele lá no ambulatório, no consultório, né? Mas alguém traz alguma informação nova para ele. Então, estar cercado de pessoas que corroboram com o mesmo pensamento que ele é ruim. Então, selecionar pessoas ao seu redor, que faz parte do seu grupo de contato, você acha que isso é interessante? Na verdade, seria fundamental, mas não é o que acontece. Porque se um ansioso encontra uma pessoa, falando aqui no nosso jargão cristão, calmo, sereno e tranquilo, ele não quer ficar perto dessa pessoa. Porque essa pessoa não entra na linha de pensamento dele. Primeiro porque o calmo, sereno e tranquilo, ele é calmo, ele não está tentando adiantar um problema. O sereno, ele não encontra, ele não reage tão brusco. E ele é tranquilo. Então, mesmo que todo aquele problema acontecesse, ele agiria de uma forma diferente. O ansioso não quer isso. O ansioso, ele quer um par. Então, os pares dele serão pessoas que vivem aquilo, porque ele precisa retroalimentar o medo dele. E é triste. Se encontra uma mãe ansiosa que coloca dentro do comportamento um filho, uma filha ansiosa, um vizinho ansioso, um pai ansioso, ele coloca toda a família junto da ansiedade, porque aquele é o mundo dele. Uhum, sim. E aí nada muda. Pastor, Wagner, doutor Wagner, sobre depressão. A ansiedade, ela é excesso de futuro. A depressão, segundo, né, a definição, ela é o excesso de passado. E esse passado, ele vem sempre à tona, de alguma maneira à tona. E não tem como negar que, por algum motivo, esse passado, retornando ao presente, traz consequências drásticas para essa pessoa. A gente sabe que uma pessoa depressiva, ela exterioriza baixa estima, ela exterioriza muitas vezes ser agressiva, ser violenta e o que é mais interessante, Wagner, ela desconhece que a sua patologia
está ligada ao passado. E muitas vezes esse passado, por exemplo, o pastor Valnei, quando esteve aqui, ele falou de uma agressão que ele sofreu na infância, na sala de aula. A professora, por ele não saber escrever uma determinada palavra, né, o agrediu. Naquele tempo, 40 anos atrás, já passado, não tinha os cuidados que nós temos hoje com a educação da criança, né? E de um modo geral. Né? Mas sobre depressão, o que você pode nos falar? O que você pode falar para o nosso público que está aguardando aqui uma informação com relação à terapia da depressão? Mas antes de você entrar na parte de tratamento, eu queria saber o teu conceito sobre depressão. O meu conceito de depressão, volto a falar, é o único conceito possível, porque nós estamos falando de uma doença. Uhum. A depressão, muitas vezes, a pessoa ela está sendo diagnosticada como depressão, mas ela está com problemas hormonais. E tudo isso interfere. Se a pessoa ela tem um problema de depressão baseado em um trauma, em uma falta de perdão, uma falta de auto-perdão, ou de algo que ela está vivendo lá atrás, a terapia é para uma área. Mas, às vezes, a depressão é secundária. E o que eu chamo de depressão secundária? É que não é a causa principal. Sim. Ela está com um problema hormonal, ela está com um problema no corpo, no soma, e por conta disso, ela acabou não excretando todos os hormônios que ela precisava. E por conta disso, em segundo lugar, ela desenvolve uma depressão. Então, nós sabemos isso numa consulta, que é o ato de ouvir uma pessoa. Uhum. E a partir do momento em que você ouve uma pessoa e que ela consegue exteriorizar o que ela sente, e mais fundamental de tudo, o ser humano quer falar, mas o ser humano ele não consegue ser ouvido. Às vezes, nós estamos conversando, mas cada um está contando só a sua história. E o depressivo, ele desistiu de falar porque ninguém quer ouvir. Uhum. Ela começa a falar de um problema, de uma percepção da vida, e aí vem alguém e fala assim, vai orar, isso é falta de Deus. Ora e lê o Salmo 91, vai passar. Eu acredito que passe, tá bom? Porque eu, assim como o meu amigo doutor ali, nós acreditamos em milagres, tá bom? Mas o diagnóstico de uma doença precisa de um tratamento para aquela doença. Então, quando a pessoa ela começa a falar do problema dela e vem alguém e dá uma solução muito rápida, ela desiste. Sim, isso é verdade. Ela desiste. E aí, por ela desistir, aquele problema que era desse tamanho vai virando uma bola de neve e todas as áreas do corpo começam a sofrer. E as pessoas não entendem ou não querem entender que a depressão ela não afeta só a mente, a mente. Ela afeta também o soma, que é o corpo. E essa disfunção de mente e corpo afeta tudo. Nós gostamos de dizer em terapia que o que os olhos não veem, a neurose inventa. Uhum. E quando a pessoa ela começa a acreditar que ela tem um problema no corpo, ela começa a sentir aquele problema no corpo. E ela para de viver, ela passa a não acreditar mais que ela possa ser um dia feliz. O corpo sente isso, a autoestima da pessoa já está no lixo. Um outro ponto que acontece é que todo o sistema intestinal, líbico, não, muda tudo. Tudo. E aí ela sente uma dor muito forte na barriga e não quer comer. Ela trava o estômago e fica constipada, ou então ela tem uma diarreia. É sempre um problema que fica pior do que o outro, pior do que o outro, pior do que o outro. Só que ela não pode mais falar. E aí ela vai interiorizar todos aqueles problemas. Ao interiorizar, ela desiste da vida. O corpo começa a sofrer essas dores. Ela já... Porque externo fulano está com depressão. Por quê? Porque não quer tomar banho. Porque quer ficar num quarto. Não, tem gente com depressão tomando banho. Uhum. Tem gente com depressão
trabalhando, conversando com pessoas, porque o corpo dela está sentindo, mas ela conseguiu usar uma capa. A pessoa é a pessoa de verdade lá na casa dela, quando não tem mais ninguém para impressionar. E é nesse momento que é a depressão que nos deixa preocupados. Porque qualquer fagulha, qualquer poeira pode desencadear um autoflagelo, às vezes irreversível. Wagner, uma pessoa viveu até os 30 anos de maneira normal, sem sofrer qualquer doença ou manifestar qualquer patologia emocional, mental, e de repente começa a mudar os hábitos. Antes praticava esporte e hoje não pratica mais. Antes tinha um grupo de amigos e hoje não tem mais esse grupo de amigos. Antes se relacionava com alguém, né, seja do sexo oposto, né, e hoje essa pessoa vai do trabalho, da casa para o trabalho, do trabalho para casa, e você conhece essa pessoa e vê que há uma mudança de hábito, de alguma maneira você pode e deve se aproximar dessa pessoa porque tem alguma coisa errada, concorda? Completamente. Com alguma coisa errada. É possível que uma pessoa desenvolva um quadro depressivo numa idade já, idade média, numa idade mais avançada, e nunca ter se manifestado clínica nenhuma de depressão? Sim, nós precisamos entender que doenças da mente são democráticas. Isso é interessante, né? Elas não escolhem idade, Sexo, estado civil, religião, ela não escolhe nada. nem situação financeira. De nada, de nada. Não foi uma paciente minha, mas eu tive a infelicidade de conviver com um casal que ele falava assim para ela: você nem tem direito de ter depressão, você não tem problema financeiro, olha onde você mora, olha essa casa que eu te dei, você tem filhos assim, você tem dinheiro, você tem tal coisa. E aí ela falou assim para ele: mas eu não tenho o mais importante. E esse ponto do mais importante é o que eu quero falar. O mais importante é relativo. O que é mais importante para mim pode não ser para ti. Então, o mais importante para ela é ter a figura do marido. E ele achava que ela só precisava do que ele poderia dar. E não se dá. Aquele buraco. Não, claro que não. Ele dava coisas, mas não se dava. E o mais importante para ela era ele. E ele a amava, só que ele amava do jeito dele. E ela o amava, mas do jeito dela. Eles não conversavam. Ela queria ser amada do jeito dela. Sim, sim. Não ser amada do jeito dele. Na verdade, o amar alguém é se conectar com aquela pessoa. Sim. Então, se eu quero amar uma pessoa, eu preciso me conectar com ela da forma que ela queira ser conectada. Uhum. E a depressão dela foi isso. Foi, como algumas pessoas falam, né? Depressão não é de uma hora para outra. Muitas pessoas vivem a depressão, mas incubam a depressão por não entender que é depressão. Mas de uma hora para outra, não. Por conta disso, ela foi incubando problemas e um dia ela teve uma queda. Foi para o hospital. E chegando no hospital, ela entendeu que o corpo dela estava todo inflamado, todo dolorido, e um problema chamando outro, diagnosticaram a depressão que ela sempre teve. Uhum. Mas ela sempre teve depressão e estava em todos os lugares. Como é que pode? Sim. Viveu um ambiente normal. A gente tem nós temos um exemplo na Bíblia que, assim, de um homem que aparentemente não tinha problema nenhum. Ele era de tamanha audácia que ele fez um desafio a um rei e os seus adeptos, de que em dado momento colocou-se uma fogueira, né? Eu estou falando de Elias, né? E ele nem consultou a Deus
se era para fazer aquilo ou não. Né? Tamanha a intimidade dele com Deus. Né? E o fogo desceu na hora que ele pediu, para que o fogo descesse, queimasse aquela lenha ali num episódio, coisa assim, sobrenatural. Porém, quando a mulher de Acabe, né, Jezabel, ela desafia Elias, né, dizendo que ele não viveria no dia seguinte, ele foge, né, depois de ter mandado fogo do céu descer e matar vários grupos de soldados, de 50 soldados. Eu não lembro exatamente quantos, se foram 150, né, ou 200, mas me parece que foram 150 soldados de grupo de 50. E Elias sai para a caverna para morrer. Ele vai para o deserto, né, morrer, num quadro típico de depressão. Um homem que é capaz de fazer isso, né, de invocar a presença de Deus, invocar fogo, né, e de matar aqueles soldados, se imaginarem que um homem desse não poderia sofrer de depressão. Né? Mas, no entanto, ele sofreu de depressão. Então, não a condição espiritual, tá? Mas não é também a condição de você se afastar daquilo que você acredita como sendo verdade de Deus para você, mas a doença da mente, como o pastor, o Dr. Wagner falou, ela não tem sexo, ela não tem idade, ela não tem nível social. Se não fosse assim, a gente não ouviríamos, nós não teríamos relato de grandes milionários ter se tirado a própria vida. E muitas vezes a gente entra numa comunidade muito simples e a gente encontra pessoas ali com aquela simplicidade toda, mas vivendo numa alegria assim, fora de sério, contagiante. Né? Enquanto eu tenho amigos que têm muito dinheiro e que vivem uma vida sim, muito, muito, muito depressiva. Vale? Então, tratamento tem. Sim. E qual seria a indicação sua para o tratamento da depressão, na visão terapêutica? Sim. A visão terapêutica, ela trata de uma forma muito dualista isso. Alguns pacientes podem se desenvolver apenas com a terapia. Outros pacientes precisam de uma ação medicamentosa junto com a terapia. Nós costumamos dizer e citar Freud, que uma vez perguntaram para ele assim: Freud, a psicanálise ela pode curar as pessoas? E eu adoro a forma direta que ele falava, né? Ele falava assim: nunca foi um pressuposto da psicanálise curar ninguém, mas sim transformar problemas incapacitantes em problemas do dia a dia. Sim. Porque o barato da vida é esse mesmo. Entender que problemas acontecerão. Isso faz parte da vida adulta, né? Uhum. Às vezes você lida com uma pessoa, ela fala assim: não fiz porque eu não quis. Então você está atrasado algumas décadas. Porque isso é quando era criança, né? Na vida adulta nós fazemos o que gostamos e às vezes o que temos que fazer. Por conta disso, quando Freud diz que a psicanálise não tem um pressuposto de curar ninguém, ele quer dizer que o ambiente em que você está inserido, o local que você frequenta e como você frequenta tem o poder de moldar quem é você. Então, talvez aquele problema que seja incapacitante não seja extirpado da sua vida. Sim. Mas você vai lidar com ele como um problema do dia a dia. Possível. E é isso. Já algumas pessoas entendem que é só medicação sem terapia. Outras pessoas acham que é só terapia sem medicação. E aí eu pergunto, qual é a asa mais importante do avião? As duas, né? As duas. Não consegue voar com uma asa só. Sim. Mas, de fato, algumas pessoas, talvez na sua maioria, né,
e a sua maioria não chegam aos consultórios. Posso te dar um dado? Pode. E esse dado é muito triste, tá? Tem pessoas que têm amigos em farmácias, amigos médicos, amigo que tem um outro amigo, um outro amigo, um outro amigo, que toma remédio controlado, um psicotrópico, e não faz consulta e não faz terapia. Sabe quando essa pessoa vai ser curada? Nunca, porque ela é somente um dependente químico. Sim. E isso é muito triste porque essa é uma pessoa que já vai ter resistência a um tratamento medicamentoso. Então, quando ela realmente, e se for buscar um médico, ela não vai conseguir usar o que a gente chama de remédio de entrada. Ela já vai ter que ir para uma outra coisa porque ela já é viciada num psicotrópico. E são pessoas também que acreditam que por usarem a droga há muitos anos, uma terapia não ajuda. Então, assim, ela tem crítica para as duas modalidades e não faz nenhuma delas. Sim, Quando que essa pessoa vai ser curada? Nunca. É muito comum você, eu, por exemplo, receber pedidos de medicamento controlado, e eu faço sempre faço a seguinte pergunta: quem é que prescreveu pela primeira vez esse medicamento para você? Não, doutor, eu tomo porque fulano tomava e eu passei a tomar. Eu falei, então, olha só, você está no caminho errado. Você está no caminho errado. Você está numa dependência química e você não está fazendo tratamento. O ideal é que você procure um profissional, não que eu não seja, eu sou médico, mas a tua patologia, ela é diagnosticada como uma doença mental. E, para tanto, você tem que procurar um especialista e não fazer uso de um medicamento porque alguém indicou você tomar esse medicamento. Talvez você se sinta muito bem ao usar o medicamento, mas quem é que garante para você que em algum momento você vai estar sendo tratada? Ou você está simplesmente se enganando usando um medicamento que te deixa numa condição de viver o dia seguinte. Mas até quando que esse medicamento vai te capacitar a viver o dia seguinte? Esse é um dado importante, é o que a gente vive nas emergências e pasme, talvez o maior número de pessoas com patologias mentais, com algum modelo mental distorcido, que precisa ser diagnosticado. Eles não chegam nos ambulatórios, não chegam nos consultórios, mas eles vão parar na emergência. Sim. Em algum momento. Sim. Não é isso? Wagner, uma pergunta muito direta. Alguma vez você já sofreu de ansiedade, depressão e precisou de ajuda? A sua pergunta é maravilhosa. E aí eu vou falar diretamente para quem está nos ouvindo. Eu tenho um histórico de baixa autoestima desde a minha infância. E por conta disso, eu desenvolvi uma compensação, que é ser um cabeção. Eu sou um cabeção literalmente, tá? De cabeção aqui, da cabeça, e de estudar. Então eu compensei a minha baixa autoestima estudando. Até que um dia eu tive um encontro com a psicanálise e entendi a minha baixa autoestima e consegui, como Freud disse, agir com isso de forma adequada. Só que por altos e baixos, eu tive e ainda tenho essa tendência a compensar a baixa autoestima estudando demais. O que eu quero te dizer? Eu sabia exatamente o que meu paciente sentia quando ele estava numa crise de ansiedade. Eu sabia o modelo comportamental, os traços que ele teria, os espasmos que ele teria. Eu sabia, por exemplo, que tipo de hormônios ele estava excretando naquele momento, a pulsação. Eu sabia tudo isso porque eu adorava estudar. E cuidei de muitas pessoas, fiz muito primeiro atendimento da pessoa assim, desenvolvi algumas técnicas, tudo isso para você entender que eu sabia o que eu estava lidando. Até que esse aqui que eu vos falo,
teve um problema e eu achei que eu estava morrendo. Eu fui para o hospital e não é porque eu estou na frente dele, é de verdade. Eu não tive a sorte de encontrar um doutor ali, porque ele não é o único. Tem muitos profissionais, tem muitos bons profissionais, mas infelizmente eu não tive essa sorte. E eu encontrei um profissional que falou para mim assim, ó, isso é só da sua cabeça. Ele aferiu minha pressão, eu fiz um eletro e eu ainda tinha esperança que eu estava morrendo, porque eu queria. Eu queria. Para mim era melhor ele falar: você está tendo um início de um infarto, vamos entrar com uma medicação. Eu queria aquilo, porque eu estava sentindo e nada. E para mim a dor e uma tristeza muito forte. Ele falou assim: eu não falei? Isso é coisa só da sua cabeça. Você vai para casa, toma uma medicação, procura um terapeuta, mas procura um terapeuta com desdém, assim, tipo, procura uma pessoa para você falar. E eu fui para casa e fiz comigo o que eu sempre falei para os meus pacientes. Respiração 4-4-4. Você solta o ar todo, você puxa pelo nariz em 4 segundos, você prende a respiração em 4 segundos e solta pela boca em 4 segundos. E eu fiz isso na banheira de casa, deixando a água cair, entendendo que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E naquele momento eu me tornei um homem muito melhor, porque eu entendi que o que eu estava cuidando das outras pessoas, eu também estava sentindo. Então, quando você for buscar uma pessoa para cuidar de você, busque alguém que saiba e respeite o que você está vivendo. Eu vejo isso no seu ato médico e vejo isso em muitos profissionais de saúde que amam o ato de cuidar. E foi isso. Wagner, é interessante quando a gente da área passa por isso, né? E não diferente das outras pessoas, muitas vezes elas são realmente ignoradas nos seus sintomas. Eu tive um paciente que chegou muito mal. Ataque peito, ataque cardíaco, e a família já dizendo que aquilo ali ele já estava acostumado a passar por aquilo e que ele estava só estressado. Era só mais um estresse. Eu pedi então que a família o deixasse sozinho comigo no consultório. Doutor, mas o senhor vai fazer o quê? Não, é de direito do paciente. O SUS ele dá ao paciente o direito da consulta sozinho, a privacidade. Então a família saiu e ele ficou. Então começou a contar os seus problemas, suas dificuldades, o que levou ele aquele dia estar ali no meu consultório de emergência na minha frente naquele estado. Aí eu disse para ele então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos rodar um eletrocardiograma seu e vamos escolher uma enzima cardíaca. Ele se espantou. Mas doutor, será que eu estou infartando? A minha família sempre diz que isso é coisa da minha cabeça, que isso é porque eu não consigo conviver com os problemas do meu trabalho. Eu falei, opa, então o teu trabalho é o teu problema? Ou é a tua família falando do teu trabalho? Ele falou, doutor, eu acho que são as duas coisas. As duas coisas. Falei, então, você compartilha do que você convive, do que você vive no teu trabalho, em casa com a sua família. Doutor, porque eu sou o dono da empresa. Eu sou o diretor da empresa. Então, eu não posso dividir isso com os meus funcionários. Eu tenho que dividir com a minha família. E a família não compreendia isso. Enfim,
Aí fomos lá, fizemos o eletrocardiograma dele, realmente ele estava, né, com um ataque cardíaco, colhemos as enzimas dele, e as enzimas vieram normais, como era de se esperar, mas eu disse para ele que ele precisaria procurar um profissional da área para que essa pessoa fosse então o seu ouvinte, não mais a sua família, uma vez que a família não compreendia assim. Claro, ele poderia ter na empresa alguém que ele confiasse que pudesse, mas ele tinha lá seus motivos, né? E dado um momento, alguns meses depois, eu pude receber esse ex-paciente na emergência. Ele veio trazer um presente para mim. Eu tenho até hoje guardado uma caneca. Qualquer dia desse eu vou mostrar para vocês uma caneca que ele mandou fazer com o meu nome, né, do Dr. Eli. E essa expressão que eu uso, hoje é um excelente dia para salvar vidas, veio dele. Doutor, não se esqueça, sempre é um bom dia para salvar a vida. Aí eu fiz uma adaptação ali, né? E hoje é um excelente dia para salvar vidas. A gente tem vivido isso, tem procurado viver isso de maneira tornar a saúde a saúde humanizada. E eu acredito que você também tenha isso como um propósito de vida, porque as pessoas com quem eu tenho contato, que têm passado pelo consultório, esse é um dos motivos, né, não só de nós sermos amigos e sermos comunhar, ter a mesma comunhão, mas de ouvir falar do teu trabalho, né? E a gente fica muito, muito, muito feliz que nós não estamos sozinhos. Eu não estou sozinho. Eu tenho alguns colegas que pensam como eu e outros que estão sendo contagiados com esse propósito de levar a saúde humanizada para a população e principalmente a nossa população, onde nós moramos, que é Mangaratiba. Wagner, não vai acabar aqui, não vai parar aqui, não vai terminar aqui, mas hoje, para a gente não delongar muito, eu queria que você deixasse umas palavras para o meu público e em um outro momento a gente vai voltar a falar até de saúde mental, sim, né? Mas por hoje a gente encerraria aqui. Posso citar um texto bíblico? Pode, claro, fica claro, à vontade. Durante muitos anos, a minha vida foi pautada por um versículo. Ainda é. E eu tenho a alegria de compartilhar Provérbios 4:23. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Talvez, e eu digo talvez, forçando uma humildade, porque muito provavelmente você está sofrendo o que está sofrendo por não ter preservado seu coração. E aí você pode ter caído em pelo menos 2 problemas. Amar mais o outro do que a você, e aí você incorre num problema de que a ordem é o contrário, é primeiro se amar e depois amar o outro, porque amar o teu próximo como a ti mesmo parte do princípio de que você se ama. Então talvez você esteja se amando pouco. E um outro problema é que talvez o seu coração seja muito aberto, e coração aberto não é ser bom, é não se preservar. E por conta disso, talvez você esteja sofrendo tudo isso. A boa notícia é que tem solução. Conheça-te a ti mesmo, busque o autoconhecimento, busque pessoas qualificadas que possam te ajudar e, acima de tudo, conheça o seu próprio corpo para você saber modelos mentais que estão afetando a sua vida, a sua família e que você saiba fazer o caminho de volta. Esse é o meu recado. Pô, legal. Sempre diário. Wagner, legal. E não diferente do Wagner, mas eu quero falar a você
talvez o caminho inverso, Wagner. As pessoas, as pessoas, elas têm facilidade de perdoar outras pessoas, né? E quando se trata dela, ela se cobra muito e não consegue chegar ao perdão. Eu quero dizer a você que errar é errar o alvo, né? É você não conseguir acertar o alvo. E você pode acertar 99 vezes e errar uma. E você se cobrar essa única vez que você errou. Mas quero dizer que Deus, o autor da vida, ele mandou o seu filho unigênito, um único filho, para morrer na cruz, para mudar uma história que foi quebrada lá no Jardim do Éden, dando a você o direito novamente de se tornar filho. Muitas vezes você tem se portado como simplesmente criatura, mas eu quero continuar batendo nessa tecla. Jesus Cristo, ele morreu na cruz para que você pudesse ter o perdão. E não é só para você perdoar as outras pessoas. O perdão foi feito para você. Então, acredite, isso é possível, tá? É possível que você receba perdão, é possível que você possa trilhar outro caminho diferente do que você está trilhando hoje. É possível você viver um outro momento da sua vida diferente do que você está vivendo, sob uma ansiedade, sob uma pressão, sobre um estresse. Talvez tenha sofrido algum abuso na infância, talvez sofrido algum bullying ou qualquer tipo de agressão física ou mental, mas hoje está sendo exposto a você que existe uma solução, existe um caminho, existe uma chance de você mudar tudo isso. Basta você crer naquele que é o autor e criador da nossa vida, da nossa fé. Creia que Jesus Cristo pode fazer isso por você. Amém. Nós vamos estar ouvindo uma música e essa música tem tudo a ver com o que nós falamos aqui, Wagner. A Gleice, minha esposa, vai nos abrilhantar com uma canção. E você também vai poder ouvir e participar desse momento tão especial desse encontro. Ótimo. Tá bom? E muito obrigado, Wagner, por você estar aqui a agregar o conhecimento do meu público, e tenho certeza que outras vezes virão e a porta está aberta, tá bom? Eu sei que você está escrevendo um livro aí. Sim. E assim que você tiver com o livro pronto, eu queria que você trouxesse ele aqui para que a gente pudesse apresentar aqui, bater um papo sobre esse livro que você tem recebido a orientação de Deus para escrever, e esse conhecimento não pode ficar retido, né? Quero aqui estender ele ao meu público, tá bom? Vai ser um prazer, muito obrigado pelo convite, e quando e sempre que você quiser, estarei aqui para servir. Amém, amém. Obrigado. Gente, eu gosto sempre de falar que nós não estamos sozinhos aqui, né? Eu e Wagner, nós estamos sozinhos aqui. É que vocês não podem ver a equipe linda que eu tenho por trás dessa gravação. A minha família, a nossa família, tá tudo aqui. Hoje a esposa do Wagner não pôde estar, porque ele está acompanhando a sua mãe, que está se restabelecendo, e também seu filhinho, né? Então não estaria esse silêncio aqui se ele estivesse nesse estúdio. A Pamela então não pôde vir por conta disso, né? Então não se esqueça, hoje é um excelente dia para salvar vidas. Se o futuro a gente pudesse prever,
apertado em meu